Buenos días, ¿cómo están todos? Los extraño mucho. Isso quer dizer que estou com muitas saudades de vocês. Tuvimos um tempo corto para poder descansar, pero ahora volvemos com nuestro trabajo, com los estudios. Espero que continuem haciendo todas as atividades propuestas, ok? E na última semana, que foi recesso, né, que vocês puderam descansar um pouquinho, eu espero que tenham colocado em dia todas as atividades, né? E na semana retrasada eu havia pedido um trabalho, né, sobre a escrita dos números cardinais, tá? Então, o enunciado, né, pedia para que vocês escriba em palavras os números cardinais que vão indicados abaixo, tá? Eu vou fazer a correção e na sequência eu vou explicar para vocês o que vocês farão para a próxima semana, certo? Então, o número 8.519, né, é um número que já tem unidade de milhar, né, centena, dezena e unidade, né? Para quem não lembra, a regra é escrever o Y, tá? Esse Y aqui, somente entre dezena e unidade. Porém, no caso do 19, é o número que escreve tudo junto, não tem separação de Y. Então, nós vamos escrever sem Y nenhum, tá? Porque o Y, ele só vai do número 31 ao 99. Então, vamos escrever o 8, né? 8.000 fica 8.000. 500 fica 500 e aí 19, ok? Tudo junto. O 11.144, nós percebemos que tem o número 44, que é um número que possui a dezena e a unidade, de acordo com a regra que eu expliquei. Então, o 11 nós chamamos 11.140. Aí, agora sim, vamos por o Y. E 4, tá bom? Não vai Y entre dezena e centena, nem entre milhar e centena, ok? Não tem como ir, somente entre dezena e unidade, tá bom? Pode ser que apareça dezena e unidade aqui na centena de milhar, né? Dezena e unidade de milhar, aí pode ser que vá. Tá? Vai ter um caso ali embaixo que vai aparecer. 9.673, então ficou 9.673, ok? Olhem, reparem que o Y só vai entre os 73, ok? Ó, 600, ok? 50.020, vamos escrever o 50, trocando o Q por C, né? Fica então 50.020. Não vai Y nenhum, é só escrever os números conforme a gente diz no português, mas sem Y nenhum, tá bom? 1.062 fica 1.000 ou 1.000, tá? Com N, 1.000 ou somente 1.000, 60 não vai dois S, porque em espanhol não existe, e 2. Aqui eu tenho dezena e unidade, então eu coloco o Y, tá bom? 13.228 fica 13.228, tudo junto, porque entre o 21 e o 29, né, a gente escreve sem Y, a gente troca o Y por I e junta o 28, tá? Tudo junto. 96.000, aqui que eu me refiro, tá? Eu tenho dezena e unidade de milhar. Então, nesse caso, sim, eu vou usar o Y, ó. 96.000, o 90 escreve igual em português, ó, o 6 também. 300, é só juntar o 3 com o 100 e fica 356. Aqui eu tenho dezena e unidade, portanto, vai o Y, ok? 23.787, 23.000, o 23 vai tudo junto. 700, ó, é 700, não é 7, tá?
787. Aqui eu tenho dezena em unidade, 87, portanto, 87. 149.003. Aqui eu tenho dezena em unidade de milhar, então vai ficar 149, somente aqui, 1003, sem Y nenhum, ok? Eu sei que fica estranho, diferente do português, mas é assim que faz, tá? Tem que seguir a regra. 581.022 vai ficar 581.000, ok? 22, tá? O 22 tudo junto, como já explicado antes. Tranquilo, gente? Se vocês ainda ficarem com alguma dúvida, me procurem, ok? E agora, vocês vão pegar no livro de vocês, no material didático, página 38, ok? Ó, página 38, a partir do número 4, tá? O número 3 que está aqui em cima eu até cortei, não precisa fazer. Seria um exercício oral que nós faríamos em sala. Então, quem quiser praticar em casa, né, os números oralmente, vocês podem fazer, tá? Estar fazendo. Vocês vão responder a número 4, tá? Contesta segundo os dados personales e fíjate en los verbos usados. Nesse caso aqui, vocês vão responder com os dados de vocês, tá? Como te llamas? Me llamo fulano, o nome de vocês. Quais são tus apelidos? Os seus sobrenomes, tá? Mis apelidos são fulano e fulano, ou quem tiver só um, troca aqui para mi apelido es, tá? Se tiver mais de um, aí fica como está. Letra C, de onde eres, né? Da onde que você é, sou de, pode pôr aí o estado ou a cidade da onde você nasceu, né? Ou se quiser falar que é do Brasil também, não tem problema. Letra D, donde vives, vivo em, que cidade, ou pode pôr o barrio também. Letra E, quantos anos tienes, tenho, pode escrever em numeral, em algarismo, como também pode escrever por extenso o número para praticar a escrita, tá? Que línguas hablas? Eu hablo, né, português, ou inglês, ou espanhol, né? E letra G, qual é tua apodo? Seria o apelido, tá bom? Se você tem, você marca um xizinho aqui, me apodo es, e coloque aí seu apelido. Se você não tem, marca um X aqui e não escreve nada. Não tenho, ok? A questão de número 5. Vejamos então, que verbos utilizasses para dar e pedir dados personales? A que tempo e modo verbal pertencem? Aqui vocês podem perceber, né? Logo embaixo nessa tabela da número 6, que nós vamos estudar aí a conjugação de alguns verbos no presente do indicativo. Então, o tempo e modo verbal que pertencem já está sendo explicado logo adiante, então se quiserem colocar aqui. E os verbos que você utilizou são as ações que aparecem nas respostas que você respondeu. Então, temos aí os verbos que estão também, vocês podem perceber alguns aqui nessa tabela, outros que nós já estudamos o verbo ser, né? Enfim, vejam aí os verbos que foram usados nas perguntas e nas respostas e reescrevam eles aqui, tá? Se quiser colocar no infinitivo, que é na forma não conjugada, pode simplesmente colocar aqui, ou na forma conjugada, também do jeito que está conjugado lá na pergunta e na resposta, também pode ser, tá? São 5 verbos que vocês vão ter que procurar e escrever aqui. E o tempo e modo verbal, como eu já disse, é o presente, né? O tempo verbal é presente do indicativo, né? Em espanhol, presente de indicativo, certo? Então, olhem a tabela, vocês têm a conjugação desses verbos aqui. O hablar é falar, llamar-se é chamar-se, né? Tener é ter e vivir é viver, né?
O vos vocês ignorem, tá? A gente tem ele aqui, mas esse verbo vos, a conjugação do vos, a gente não vai estar frisando, né? Não é o nosso foco, é apenas para conhecimento, né? É um regionalismo, vocês não precisam saber. O que eu quero que vocês saibam mesmo é a conjugação para yo, tu, ele e usted, que é a terceira pessoa do singular, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes, que é a terceira pessoa do plural, tá bom? Então, olhem a conjugação, vejam que o verbo llamar-se, ele tem essa partícula se aqui no verbo, justamente porque é um verbo reflexivo, né? Yo me llamo, tu te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamais e ellos se llaman, ok? Os demais verbos são tranquilos. O verbo hablar é um verbo regular, tá? Podem ver que a raiz dele é sempre regular, ela não muda. Yo hablo, tu hablas, ó, só muda a terminação. Él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis e ellos hablan. Todos eles têm esse habla, né? Então, ele é um verbo regular. O verbo llamar também, só a única coisa que tem que prestar atenção é esse pronome que vai na frente. O tener, ele é um verbo irregular, vejam que ele é totalmente irregular, porque ele muda, a raiz dele é ten, e ele começa com ten, mas depois ele já muda para tien, tá? Então, yo tengo, tu tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis e ellos tienen, ok? E o verbo vivir também é regular, tá? Vivo, vives, vive, vivimos, vivis e vivem. Ó, vive, ele é todo regular, tá bom? E aí a letra A e letra B vocês também vão responder, tá? Eu quero saber qual desses verbos que possui um verbo pronominal, ou seja, que tem pronome, ok? Não é difícil de perceber, né? Qual é esse verbo? Procurem escrever ele, um desses aqui, que está no infinitivo. E letra B, ¿crees que el verbo tener es regular ou irregular? Eu também já acabei falando, mas para a gente saber se ele é regular ou não, ou irregular, basta olhar a raiz. Então, vocês vão olhar, a raiz dele é ten. Se ele tiver alguma letra aqui no meio que altera essa raiz, ele passa a ser chamado de irregular, tá bom? Então, bons estudos, tá? Façam a página 38 e qualquer dúvida podem me procurar. Adiós!